Olá, amigas e amigos. Muito boa noite a todas e a todos. Vamos conversar sobre Eros e Psique hoje. Eu sou Cal Mascarenhas, dando boas-vindas a vocês. E hoje nossa ideia é falar sobre amor. E o que será que tem a ver, né? Amor com mitos gregos. A mitologia grega, o que é que ela fala sobre o amor? Vamos conversar sobre isso hoje, hein? Opa, boa noite, Adriana, seja bem-vinda. Boa noite àqueles que estão chegando. Boa noite, Léo. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, pessoal. Tudo ótimo, tudo ótimo. Chegando em Salvador e já querendo fazer uma transmissão para matar a saudade. Boa noite, boa noite. Pois é, tô de volta. Vicky, tudo jóia? Márcia, boa noite. Neto, boa noite. Pois é, gente, tô chegando, tô na área. Nosso papo hoje é sobre amor, hein? Foi, né? Muito trabalho aí. Pô, muito obrigado, Adriana. Que bom que você gostou. Saudade também, Vivi. Muito bem, pessoal. Tô aqui. Olha, esse quadro que tá aqui atrás, ó, é uma pintura minha a respeito do mito Eros e Psique. Oba, vamos falar de amor. Exatamente. Quem tá chegando aí, dá um alô. Pois é, eu não sou filósofo, eu sou uma pessoa que estuda filosofia. Ainda não sou filósofo, tá? Mas eu venho explorando os mitos gregos para trazer reflexões a respeito da nossa vida. Então, não sei se vocês gostam de ouvir histórias, mas eu adoro contá-las e fazer pontes com psicologia, filosofia. E os mitos gregos realmente são repletos de considerações importantes, tá? Que podem nos trazer grandes ensinamentos. Ei! Mei, tudo bom, minha querida? Tudo jóia? Tamo junto, tô na área aqui, tá? Então sejam bem-vindas e bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre o mito clássico, o mito grego importantíssimo, que é o mito de Eros e Psique. Como eu falava, este quadro aqui atrás fui eu que pintei, tá? É um desenho, deixa eu virar aqui para vocês poderem observar. É o momento em que Psique descobre que o seu marido misterioso é o próprio Deus do amor. Tá? Então nós vamos ver que instante é esse. Bom, eu sou Cal Mascarenhas, a minha formação é em arquitetura, tá? Só que eu saí completamente da área. Tá chegando na hora, meu anjo. Eu tô aqui começando a nossa transmissão desta noite, tá? Resolvi fazer uma transmissão assim meio tarde da noite. Exatamente, eu deixei de ser arquiteto de casas, de prédios, para trabalhar com desenvolvimento humano. Então eu dou palestras, aulas, seminários, cursos em empresas a respeito de liderança, transformação humana, comunicação, relacionamentos. Opa, quem está chegando pela primeira vez, super boa noite, tá? Sejam bem-vindos e bem-vindas, tá bom? E eu tenho feito algumas transmissões a respeito de mitologia grega e de que maneira os mitos gregos trazem boas reflexões a respeito da nossa vida. Novata, Roberta, é isso? Seja bem-vinda, todas vocês. Sheila, bem-vinda. Olá, pessoal. Olha, nossa ideia é hoje conversar sobre Eros e Psique. Eros, amor, Psique, alma. Se nós formos perceber, qual é a grande busca, gente? Qual é a grande busca do ser humano? Muitas pessoas vão dizer exatamente isso. A grande busca do ser humano é encontrar o amor, não é isso? Vocês concordam comigo ou eu estou falando bobagem? Qual será a maior e a mais importante busca do ser humano? Messia, seja bem-vinda. Amor.
Pois é. Então, a ideia de nós explorarmos esse tema é uma forma de nós estarmos tirando, né, dessas grandes lições que a própria mitologia grega, que a própria cultura ancestral grega nos traz. E ela é muito rica de ensinamentos, tá? Então, de fato, o amor é uma grande busca da alma. Muita gente pode perguntar assim, mas eu busco dinheiro, eu busco bem-estar, e quem sabe, às vezes as pessoas procuram substituir, né, mil coisas, ou melhor, substituir o amor por mil coisas. E há quem não busque nada, é verdade, há quem queira viver a vida da sua forma, do seu jeito, e é direito, né? É direito nosso. Cada um vai buscando do seu jeito. Aliás, quando alguém diz assim, olha, eu não busco amor nenhum, pode ser porque essa pessoa se ame bastante e se sinta muito bem consigo mesmo, né? Aliás, dizem até que quem gosta muito de si tem até mais condição de amar outras pessoas, tá? Porque essa pessoa está vivendo uma vida que já é boa em si mesma, tá? E ela, se encontrar alguém, vai ter uma felicidade maior, porque ela não está procurando alguém para completá-la, mas para ser alguém a mais. A escultura que abriu o nosso trabalho, nosso papo de hoje, é a escultura de Antônio Canova, um escultor que fez Eros e Psique em mármore, uma das mais lindas representações do amor e da alma, né? Eu acho muito linda essa escultura, com certeza concordo, Vitória, ela é belíssima, é de uma leveza, de uma suavidade. Imaginar que uma pessoa, né, faz esse tipo de construção imagética na pedra, né, em mármore. Vou até mostrar para você. Está aqui a escultura de Canova, Eros e Psique, feita em mármore. Antônio Canova fez essa belíssima escultura. Se vocês procurarem na internet, vão ver o quanto ela é bonita. Então, vamos lá, vamos conversar sobre esse mito, tá certo? E é um mito muito rico. Eu fiz aqui várias transmissões a respeito de a jornada do herói, que é uma estrutura de construção narrativa grega clássica que foi vista pelos mitólogos como, de uma forma geral, ela é uma estrutura recorrente. Então, as pessoas contam a mesma história, só que com personagens diferentes, trechos diferentes. Então eu posso encontrar a jornada do herói dentro de uma narrativa na África, eu posso encontrar a jornada do herói dentro de uma narrativa lá na Antiguidade Clássica Grega, ou aqui num conto mais próximo a nós, mais moderno, contemporâneo, relacionado com a maneira como os roteiristas de cinema fazem os seus filmes. Se você pega um livro interessante, você... Puxa, por que esse livro me pega? Por que esse livro me torna uma pessoa mais curiosa para saber como é que vai fechar a história? Provavelmente ele está seguindo os passos da jornada do herói. E eu falei sobre Héracles, que é o Hércules, mais conhecido com este nome, né? Eu falei sobre Aquiles, eu falei sobre Perseu, Teseu, alguns mitos gregos. E aí algumas pessoas perguntaram, vem cá, Cal, e não tem um mito com uma heroína, tá? Opa, obrigado também, meu anjo. Um beijo para você, grato pelo seu feedback. Se vocês puderem escrever em caixa alta, vai ser mais legal, porque eu vou enxergar os nomes e a mensagem de vocês. Não precisa ficar com medo não, que eu entendo que você está escrevendo caixa alta para facilitar a minha leitura, tá joia? Então eu vou... não vai parecer que é briga, não. Sim, os orixás, os deuses de um modo geral, tudo que chega para nós tem uma construção narrativa muito próxima, né, muito parecida. E aí alguém pergunta, vem cá, e lá atrás, os gregos não falavam sobre as heroínas? Bom, existe
Eu sempre peço para falar em caixa alta. Zeus vai fazer mais um filho? Não vi. Agora a gente vai ter uma história um pouquinho diferente, tá bom? Zeus vai entrar nessa história, mas de um outro jeito. Bom, a ideia é a seguinte. Essa é a história de uma heroína, Psique. Psique, amigos, é alma, né? Tanto é que quando a gente fala sobre psicologia, o estudo da alma humana, o estudo dessa coisa que existe dentro da gente. Então essa fala, psique, significa alma. E Eros é o deus do amor, filho de Afrodite, a deusa da beleza. Então, o que acontece? Existia uma princesa, vamos começar com Era Uma Vez? Era uma vez uma princesa. Seu nome era Psique. Psique tinha duas irmãs. As três eram lindas. As três eram fantásticas, eram belíssimas, mas nenhuma delas poderia ser comparada a Psique. Psique era o suprassumo da beleza, da formosura, como se toda a beleza feminina estivesse concentrada numa única pessoa. Esta era Psique. Um negócio. Vamos brincar aqui de beleza feminina? Alguém poderia dizer, a Psique pareceria com quem? Com quem ela se assemelharia, se você pudesse pensar numa Gisele? Beleza, ótimo, então, legal. Gisele Bündchen? Lee, eu, valeu, May, ótimo. Comigo, Vitória, jogou duro. Angelina Jolie. Vamos brincar de fazer uma misturinha? Que tal? Ela teria os cabelos da Gisele e o charme. Ela teria o sorriso da Isis Valverde. Ela teria as pernas de quem? Ana Paula, os olhos de quem? A boca da Angelina, quem sabe? Construa corpinho da Anitta. Ok, olha, a Anitta jogou duro aí. Paola Oliveira. Opa, 2 votos para Paola. Os olhos da Ana Paula Arósio. Bacana. Então vamos construindo a imagem de como seria a nossa Psique. Uma coisa absurda de linda. Ana Hickman, as pernas. Putz, deve ter... O pessoal fala que ela tem o quê? 1,10 m de perna, né? Nossa, é muita perna. Então, Psique era essa construção. Boa noite, quem está me dando boa noite, escreve em caixa alta. Que tal eu saber aí de 1,20 m de perna? É isso. Que tal me dizer aí nome e... a May é uma graça, você precisa conhecê-la. Olha, May, pretendentes para você. Escreve de que cidades vocês estão falando para a gente poder conversar. Bacana. Dalmo, é isso? Legal. Vamos conversar sobre esse mito, né? E dar uns Rio de Janeiro, Salvador, Leozinho, Salvador, Cabrobró, São Paulo, Bahia. Bacana, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Carlos Mascarenhas e estou fazendo essa transmissão diretamente de Salvador, tá? Ok, Cuiabá, Recife, Petrolina, Ceará, São Paulo, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Feira de Santana, super beijo. Pernambuco, legal, gente. Bom, então vamos lá. Imagine então essa beldade, a fantástica Psique, lindíssima, mas ela era uma mortal, tá? Uma mortal. Só que ela era tão bela ou mais bela que uma deusa. Isso desagradou quem? O que vocês acham? Ora, se Afrodite era a deusa da beleza, olá, seja bem-vinda, bem-vindo. É que eu não estou enxergando aqui muito bem. Diz da onde vem e o nome, que aí a gente dá um alô. Muito bem. Então, a Psique, sendo tão bonita, tão espetacular, ela fazia o quê? Ela incomodava uma deusa, que é a deusa Afrodite, a deusa da beleza. Por quê, turma? Os gregos costumavam fazer
venerações, saudações rubro-negras. Bora, Bahia! E aí começava a fazer uma série de sacrifícios, exatamente. Fazer sacrifícios, fazer doações ao templo. Isso eles faziam para Afrodite. Quando surge Psique, essa princesa belíssima, os homens não fazem mais essas oferendas de flores, o cuidado com o templo de Afrodite. Eu amo segundas-feiras, gente. Amo. E aí, Afrodite fica muito irada. Como é que pode? Eles estão adorando uma mortal e esquecendo a minha adoração, esquecendo que eu sou a deusa da beleza. Historinhas antes de dormir. Olha que bacana, de repente eu começo a fazer as transmissões sempre assim à noite, né? Essa coisa de contar história antes de dormir é bacana para quem lembra de mamãe, de vovó, de papai contando história antes de dormir. Isso é muito gostoso. Então, o que é que aconteceu com Psique? Ela começou a ser mal vista por uma deusa. Isso é considerado um grande risco quando um mortal está sendo percebido de forma negativa por um deus. Porque começa a surgir, exatamente, Léo, começa a surgir uma ideia de competição. E os deuses, eles são, os deuses gregos, eles são muito contrários, né, a qualquer tipo de competição com os mortais. Eles não querem competir com os mortais. Eles consideram os mortais como seres menores. Então eles não vão, pelo pensamento grego, brigar com os mortais, mas eles podem acabar, dizimar os mortais, ou dar lições nos mortais, ou puni-los pela sua híbris. Híbris é uma palavra em grego que significa desmesura. Então vamos imaginar algo que é contrário ao normal, algo que vai além, que sai da métrica, que sai do metro correto. Vamos imaginar uma mortal querendo ser maior, melhor ou mais bela que uma deusa, isso é híbris. Isso vai contrariar a métrica. Eros era um deus, sim. Eros era filho de Afrodite. O deus do amor é filho da deusa da beleza. Tá? Até mesmo o nascimento de Afrodite caberia uma transmissão bem bacana. Sim, os gregos chamam de Eros e os romanos vão chamar de Cupido. Tá? E nós, às vezes, vamos ver o Cupido como um bebezinho, um menininho com flecha, com asas, né? Dentro da personificação dele numa imagem de jovialidade, de juventude, ou como um belo homem, um homem muito bonito com asas de anjo. E aí o que acontece? O pai de Psique, o rei daquela região, começa a se preocupar. Olha, e que sogra poderosa, né, Léo? Que sogra poderosa. Então, nós vamos ver nos mitos que quando as sogras surgem, elas surgem botando para quebrar mesmo. E aí, nós vamos ver, turma, o pai de Psique. Exatamente, Eros. Quem está falando isso? Eu não estou conseguindo enxergar aqui, mas quase todas as cidades vai ter Eros Motel. Eros é um radical, um pedaço, uma parte de palavras erótico. É que eu não estou conseguindo enxergar seu nome, amigão. Valeu a lembrança. Eros, tudo que tem a ver com amor, com sexo, tem esse prefixo Eros, tá? Então, a ideia de... Que nada de óculos, eu esqueci. Hoje meus óculos não trouxe, não. Se vocês escreverem em caixa alta, eu vou gostar um bocado, vou adorar. Muito bem, então o que vai acontecer? Ela vai... erotização, erótico, tudo isso, né? E por aí vai. E ela vai... eu estava falando da Afrodite, mãe, né, de Psique,
E aí acontece uma coisa muito forte. Ela vai ficar com raiva. O pai de Psique começa a ficar preocupado, começa a ficar tenso com aquilo. Será que, embora Psique não estivesse nem colocando isso, Psique não estava se gabando de ser mais bonita. Eu estou falando sobre um mito grego, Eros e Psique, mitologia grega, tá? Contando uma história aqui para vocês. E fazendo... Deizinha, minha querida Deise, tá em Lauro de Freitas, aqui pertinho, minha grande amiga. E aí ela começa a se sentir até mal, porque na verdade ela percebe que os homens a adoram pela beleza dela, pelo encantamento que tem com a beleza dela, e não por ela ser quem ela é. E às vezes isso acontece com muita gente. Muitas pessoas vão despertar a atenção e a admiração de outras por sua beleza, e elas às vezes ficam sendo vistas de uma forma pouco próxima a quem elas são, né? Afrodite era mãe de Eros. Afrodite, deusa da beleza, mãe de Eros, o deus do amor. E vamos imaginar, uma pessoa pode ser admirada pela inteligência, uma pessoa pode ser admirada pela beleza, uma pessoa pode ser admirada pelo poder que tem. E toda vez que você está admirando alguém por uma particularidade como essa, pode estar deixando de ver a pessoa na sua inteireza. Psique não estava se gabando de ser mais bela que Afrodite. Psique estava olhando, né? Psique estava olhando, inclusive, isso como uma dor, como um problema, tá? E quando o pai dela vai consultar o oráculo para poder saber se isso estaria trazendo algum problema, o oráculo diz: sim, isso está criando um problema sério com os deuses, problema seríssimo com os deuses. Joia, vamos fazer essas análises aqui. É porque eu estou querendo contar a história e ao mesmo tempo interagir com vocês, mas essas análises estão surgindo, análises um pouco mais profundas, né? Do seu ponto de vista psicológico e filosófico da observação do mito, tá bom? E aí, quando o pai de Psique fica sabendo que isso estava desagradando os deuses, ele começa a perguntar: e o que é que pode ser feito? E aí o oráculo diz: se não for feito o fechamento dessa história, todo o seu reino será destruído. É preciso que Psique seja oferecida, tá, em núpcias de morte com um monstro. Vamos perceber essa ideia das núpcias de morte em vários mitos. Inclusive há um mito de Perseu, em que ocorre núpcias de morte de Andrômeda. Tá? E nós vamos ver que essa ideia das núpcias de morte, até como rito, existe no sentido da virgem, da mulher, sendo levada e ofertada para um monstro masculino. O feminino sendo ofertado ao monstro feminino, ou ao monstro masculino, né? Exatamente. No mito de Perseu existe a Andrômeda, que também é ofertada para um monstro, né? E aí o que acontece? Aliás, isso tem um quê atávico humano. As mulheres sendo ofertadas em sacrifício para homens, tá? Olha o lado... Nossa, boa sacada, Léo. Todo o mito de Eros e Psique tem a ver com aquilo que se reconstruiu como a história da Bela e a Fera. O mito de Eros e Psique foi a base estrutural do mito A Bela e a Fera, do conto, da fábula, da história A Bela e a Fera. A gente vai ver até mais pontos, mais particularidades que ligam essas duas histórias, ok? E aí, a Psique, então, ela está fadada a ter que ter as núpcias da morte. Muito bem. Afrodite fala com seu filho, Eros. Diz o seguinte: olha, Eros, você vai lançar sua flecha do amor, em Psique,
na hora em que um monstro terrível sairá das águas para se apossar dela. Então eu quero que ela se apaixone por esse monstro. Ela vai casar-se com o monstro, apaixonada por esse monstro. E provavelmente o que vai acontecer é que esse monstro vai devorá-la. Essa é a minha punição para aquela que ousou querer ser mais bela que eu. Putz grila, hein? Imagina aí que complicação de se desagradar uma deusa como Afrodite. Bom, Eros, tadinha dela, verdade. Eros, ele vai atender ao pedido da mãe. Ok? A mãezona dele está pedindo. Então ele voa com as suas asas até o lugar. Psique já está lá, presinha na pedra, na rocha. E pior do que a sua sogra, né, amigo? Uau! E quando ele vai puxar a flecha para flechar Psique quando o monstro sair, ela fere. A flecha fere o próprio corpo de Eros. E Eros fica encantado e apaixonado por Psique. Meio que Eros tem um quê da leviandade, é um mito que tem a ver com uma certa juventude, inclusive ele vai mudar a maneira como ele é contado, Eros, como ele é mostrado, depois que ele se encontra com Psique. Ele meio que amadurece. Exatamente, o feitiço vira contra o feiticeiro quando ele vai lançar sua flecha do amor em Psique para que ela se apaixone pelo monstro, ele próprio fere-se e então ele vai se apaixonar por Psique. E não quer mais que ela fique com o monstro. Então ele ordena que Zéfiro, que é um vento, carregue Psique nos braços e a leve para o seu palácio, o palácio de Eros, que era um palácio belíssimo, com paredes ornadas de pedras preciosas, metais preciosos, colunas de ouro, o piso era feito de mosaicos com pedras preciosas, era um lugar encantador. E Psique é levada adormecida para este palácio. Quando ela acorda, onde estou? Que lugar é esse? Ela fica absolutamente completamente besta de ver o lugar onde ela tinha ido parar. E ela não sabe que lugar é aquele. Ela não faz ideia. Que lugar é esse? Como é que eu saí ali das rochas e vim parar aqui? Mas com um detalhe. Psique começa a pensar, e onde estão todos? Como é que eu vou viver aqui nesse palácio? Mas aí Psique sente sede. Ela, nossa, como eu estou com sede. Imediatamente aparece uma bandeja de ouro com uma jarra e um cálice com água pura e fresca. Ela bebe. Nossa, eu estou com fome. De repente, mãos invisíveis, criados invisíveis, surgem com frutas, comidas as mais deliciosas. Vocês imaginariam, se fosse com você, que comidas apareceriam? Igual lá em casa, né, amigo? A gente nunca vê como é que surgem essas coisas gostosas sobre a mesa. Bom, então tá lá um acarajé, tá lá um caruruzinho, um vatapazinho, não sei quais são as comidas que vocês gostam, mas Psique, sonhos de consumo, criados invisíveis num palácio feito de grandes, né, isso, guloseimas, beleza. E aí, turma, é lasanha, né? Lasanha, tá bacana, tá, tudo bem, comida muito gostosa. Bom, sim, tem gente que tem fome à noite, né? Então não vamos falar muito das comidas que Psique encontrou por lá. Na hora que ela se dá conta que está sozinha num palácio fabuloso e que basta ela pensar aí, os criados invisíveis trazem a comida, trazem bebida, trazem tudo que ela pensar, tudo que ela quiser. À noite, quando chega,
e que ela percebe que há um quarto, os aposentos mais bonitos daquele castelo, e ela vai se deitar. Ela é visitada pelo dono do palácio, que é Eros, né? E aí ele chega com a escuridão da noite, a abraça, fala coisas bonitas no cangote dela, vai dizendo que a levou para o seu palácio, que a ama perdidamente, e vai dizendo aquele trololózinho, e vai beijando no ouvidinho, e vai abraçando, tal e coisa, e eles têm a primeira noite de amor. A primeira, olá, que tal? E ele vai tendo, saludos, aqui desde Brasil, tá? Estamos falando em português, ok? No cangote, tudo gostosinho ali, tudo carinhozinho e tal, né? E aí eles têm a primeira noite de amor. Ele totalmente apaixonado e ela sem vê-lo, porque tá na escuridão absoluta o quarto, tá? E aí ela diz, eu quero ver você. E ele diz, opa, de jeito nenhum. Nós vamos nos encontrar sempre quando o sol se esconder. Eu estarei com você, eu lhe darei tudo o que você quiser, mas você não pode me enxergar. Na verdade, alguns mitólogos falam que essa proibição tem muito a ver com a ideia de ame sem obrigatoriamente saber tudo sobre o outro. Ame como uma maneira de você entregar-se meio na escuridão. Aliás, quem é que não percebe que isso acontece no amor? Quando nós amamos um outro alguém, nós estamos nos entregando na escuridão, né? Não sabemos, é impossível saber quem é o outro completamente. Pois é verdade. E aí, há vários contos e várias fábulas e várias histórias que derivam dessa história original, que é a história de Eros e Psique. E ela fica naquela coisa, passa o dia sozinha, embora com jardins belíssimos, sendo atendida por criados invisíveis, sendo respeitada em todos os seus desejos e vontades, mas com uma curiosidade absurda. Todas as noites ela é abraçada e amada pelo seu marido invisível. Ok? E aí naquela história de ficar sozinha, lembram que ela tinha duas irmãs? Ela conversa com ele e diz, olha, eu sei que você é muito especial, está tudo maravilhoso aqui, mas eu estou muito sozinha. Estou muito triste, eu passo o dia todo aqui triste e eu não faço ideia de como vou vencer essa solidão. Você vai embora durante o dia e só aparece à noite, eu fico muito sozinha. Muita gente iria gostar até de um casamento assim, né? Olha, não tem a pessoa te enchendo o saco durante o dia, à noite vem e te cobre de carinhos. Durante o dia você tem todos os seus desejos realizados. Muita gente ia gostar de um casamento desse tipo. Mas ela não estava feliz. Era uma prisão dourada. Era um cárcere de felicidade. E aí ela começa a lamentar-se e aí fala com o seu marido invisível. Diz, pelo menos você não poderia permitir que as minhas irmãs viessem me visitar? Eros então diz, olha, melhor não. Melhor não. A mulher está sempre satisfeita. Algumas, né? Há homens também insatisfeitos. E aí ele diz, melhor não. Suas irmãs vão ficar cheias de inveja. Eu acho mais prudente que você fique aqui, suas irmãs são perigosas, mas ela chora, faz beicinho, faz muxoxo, e ele apaixonado diz, tá certo, então eu vou mandar Zéfiro trazer as suas irmãs para visitar você. Burrada, bobagem.
O mesmo vento que trouxe ela para o palácio. Vocês acham que isso vai dar boa coisa, gente? Essas irmãs chegando lá, vendo Psique, que era a irmã mais nova, tendo tudo aquilo que elas sonharam e nunca tiveram? O que é que vocês acham? E as duas eram esposas de homens que as faziam infelizes. Então as duas mais velhas estavam muito infelizes no casamento delas. Muito, muito infelizes. Bom, o vento as traz e quando as coloca lá, não vai dar boa coisa. Pegou, o vento Zéfiro traz, né, para o palácio, para visitar Psique. E elas ficam admiradas, meu Deus, olha só quanta coisa linda, esse palácio gigantesco. E Psique diz, minhas irmãs, e abraça as irmãs, oferece chazinho, dá um estalo, vem um chazinho com brioches, com bolinho, com cupcake, com bolo de chocolate, torta Floresta Negra, tudo maravilhoso, e elas vão comendo, e aí, bateu o dedo, vem um sorvetinho, vem... E as irmãs assim, nossa, olha só, começam a torta búlgara, torta alemã também, que eu amo. Aí vem um mungunzazinho, uma canjiquinha, né? E miséria. As irmãs começam a ficar cada vez mais enciumadas e cheias de uma inveja venenosa. Aí eu tô tomando um café aqui, gente, mas até já acabou, tá? E tô bebendo uma aguinha aqui enquanto converso com você, tá certo? Enquanto bato esse papo com vocês. E aí, Neumitia tá nervosa? É, miserável. Bom, as irmãs então bolam um plano. Precisamos acabar com essa injustiça, dizem elas. Psique não merece essa vida boa que ela tem. Nós merecemos essa vida boa. Nós somos as mais velhas. Como é que pode ela ter uma vida boa dessa? E aí, passam-se os dias, as irmãs tinham sido levadas de volta, passam-se os dias. Em Salvador, meu anjo, já voltei. Cheguei ontem em Salvador, tá? Depois de 18 dias viajando. E aí ela chega e chora de novo por marido. Ah, meu amor, tô triste, tô infeliz, traga minhas irmãs para me visitar de novo. E o marido dela diz, ó, Psique, deixa eu te dizer uma coisa. Nós vamos ser brindados com a máxima alegria, nós vamos ter um filho. Na verdade, será uma filha. Nossos caminhos estão nos levando para uma felicidade muito grande. E eu temo muito que as suas irmãs possam acabar com isso. Deixe suas irmãs distantes. Vamos viver a nossa vida. Mas Psique diz, ah, mas eu fico aqui tão sozinha, minhas irmãs são tão legais, papapá, chora de novo, chora de novo, chora de novo. E quando uma mulher quer uma coisa, não tem jeito, ela consegue. Sobretudo se o marido é apaixonado, né? Tá? Lembrem, quem tinha se espetado na flecha do amor foi o próprio Eros. Ele era o grande apaixonado da história. Sai de baixo. É verdade. Bom, o que é que vai acontecer? Ele diz, tá certo, tá bom. Amanhã eu peço para Zéfiro trazer suas irmãs de volta. É verdade, acaba trazendo de novo as irmãs de volta e elas dizem assim, quer dizer então que você está aqui nos contando que você está grávida, vai ter um bebê desse marido invisível, esse marido que você nem sequer consegue enxergar, não está vendo que isso é uma coisa estranha? E aí elas dizem, e se esse marido for um monstro? Ele não aparece para você porque a escuridão impede que você veja a monstruosidade que ele é. E mais que isso, ele só está aguardando o momento exato para devorar você, e inclusive essa criança que você carrega no ventre. E vai dizendo coisas assim, e dizem ainda para ela, Psique, se eu fosse você,
se nós fôssemos você, nós faríamos o seguinte: na calada da noite, quando ele vier e fizer amor com você, como sempre ele adormece depois, não é isso? Sim, cobras, serpentes, viperinas. Ele vai dormir. Quando ele estiver dormindo, você acende uma candeia, segura essa lamparina com uma das mãos e com a outra você carrega um punhal. Porque na hora que você olhar a monstruosidade que ele é, você o mata. Essa foi a sugestão que as duas deram para Psique. E voltaram para o canto delas. Foram embora. E Psique assim faz. É exatamente isso. Olha que coisa tensa, né? Vem Eros, todo cheiroso, todo garboso, todo formoso, com a escuridão da noite. Abraça a sua mulher. A beija, fazem amor perdidamente apaixonados. Quer dizer, não, na verdade era ele que estava realmente apaixonado. Ela estava mais ou menos. E quando ele adormece, dizem alguns que o animal satisfeito dorme. Ele está muito satisfeito, adormecido lá. Ela acende a lamparina com uma mão segurando essa lamparina, com a outra o punhal. Na hora que ela acende e que olha, que é exatamente esta cena que eu desenhei aqui neste quadro, aqui atrás. Tá? Eros dormindo e Psique chega com a lamparina. Quando ela chega com a lamparina e vê, o cara é o cara. Um homem bonitão, malhado, sarado, com asas de anjo. Aí vocês podem definir como é que seria, com que cara ele deveria parecer, corpo de quem, cara de quem, como a gente fez com o Psique, que tal você fazer também, né? Como seria Eros? Ela fica tão... É o Brad Pitt, né? Tá certo. O Brad Pitt com asa de anjo. Beleza. Bruno 7. Ok. E aí vão imaginando a cena. Ela fica tão espantada, tão encantada, que a sua mão treme. E ela segurando lá, ela não quer mais feri-lo. Ela, olá, seja bem-vindo. Nós estamos conversando sobre mitologia grega. E estamos conversando sobre o mito de Eros e Psique. Tá joia? Seja bem-vindo, hein? Só não estou conseguindo ler o seu nome. É Queiroz, né? Se quiser escrever em caixa alta, fique à vontade, porque fica mais fácil a gente conversar aqui com vocês. E aí, na hora que ela vê inclusive as flechas dele, ela se esbarra numa das flechas, de tão nervosa, que agora ela é quem fere o próprio corpo com as flechas de Eros. E ela agora está realmente apaixonada por ele, tanto quanto ele por ela. E aí ela fica encantada, mas lembrem, ele havia pedido para ela: nunca me enxergue, nunca veja quem eu sou. Ele havia proibido que ela o visse. Aliás, eu vou até mostrar como alguns pintores fizeram essa cena, tá, gente? Existe essa cena feita por muitos pintores. Um quadro, este quadro aqui, eu não recordo quem é o autor. Sim, que bacana que você é psicanalista. Esse mito dá pano para muita manga. Cada pedacinho desse mito traz alguma coisa importante para nossas reflexões a respeito da vida, das relações. Então este é o momento em que Psique, com a lamparina acesa, descobre que o seu marido invisível é Eros. Tá? E aí vai acontecer um outro momento importantíssimo do mito, tá? Que é o instante em que ela, observando Eros, sabendo que ele é o deus do amor,
Cuidado com as cunhadas, é verdade. Sabendo que ele é o Deus do amor, ele acorda, ele desperta. Porque na mão trêmula, a mão trêmula que segurava a lamparina, cai óleo fervente, né, no ombro de Eros. Contam alguns que é no ombro direito de Eros. Cai óleo fervente da lamparina que ela segurava, com a mão trêmula. E aí ele desperta. E quando ele desperta com raiva. Primeiro, ferido, machucado, a queimadura é grande. E segundo, a dor de ter sido desrespeitado num pedido que ele havia feito e que ele considerava muito importante, de que ela não o enxergasse. Tá? Nesse momento, Psique já está ferida também pela flecha de Eros, apaixonada por ele, mas ele simplesmente bate as asas e vai embora. Sim, é isso que ele faz. Ele bate as asas e vai embora, voa pela janela do palácio. Psique ainda se agarra a ele e depois cai. Alguns mitólogos falam que ele não queria ser visto, primeiro para que ela não se apaixonasse por ele, porque ele era um deus. Que ela o amasse por ele ser quem ele é. Segundo, porque na própria construção do mito, cada pedacinho do mito tem um significado, nós podemos também ir por um viés de entendimento de que você pode amar alguém sem exigir que esse alguém se mostre inteiramente para você. Então, ai daquela pessoa que exige que o outro não tenha segredos para si. Então, há quem fale, por exemplo, assim, olha, para poder amar alguém, essa pessoa tem que me dar as senhas do Facebook dela, a senha do celular, eu tenho que saber tudo da vida dessa pessoa, eu tenho que conhecer todos os amigos dessa pessoa, se ele está num lugar, se ela está num lugar, eu tenho que estar lá, eu tenho que conhecer tudo da vida. Quer dizer, é algo que tem a ver com controle, né? E podemos levar também para esse entendimento de amar o outro como amar o mistério do outro. Amar o outro significa amar o que eu não entendo do outro também, inclusive o que eu não enxergo do outro também. Tá? Então, há pessoas que são tão possessivas. Existe uma fala interessantíssima de Francis Bacon, o pensador, o filósofo inglês Francis Bacon, que diz assim, que quanto mais eu dou informações, eu oferto controle. Porque quanto maior é o conhecimento, maior é o poder. E quanto mais eu oferto informações, eu oferto controle. Então, sim, quanto mais controle nós temos sobre o outro, mais dificuldade de amar o outro nós temos. Eu não sei se vocês já pararam para pensar no que seria o oposto, o contrário do amor. Eu gosto de falar isso em palestras a respeito de relacionamentos. O que é o oposto do amor, gente? O que vocês arriscam dizer que é o oposto do amor? Vamos ouvir um pouquinho? Quanto mais eu oferto informações, mais eu oferto controle. Dor de separação, dispara ciúme. Muita gente vai dizer que o oposto do amor é o ódio, é o medo. Há quem diga que o oposto do amor é a desconfiança. Outros dizem que é o desprezo. Né? Se eu ignoro o outro, eu estou me afastando do amor. Sim, a indiferença, a ira. Mas eu queria trazer para vocês uma reflexão interessante de Carl Gustav Jung, o criador da psicologia analítica. Jung fala que o oposto do amor é o poder. Olha que reflexão interessante. Talvez seja novo para vocês esse tipo de ideia. O oposto do amor para Jung seria o poder. Quanto mais poder eu tenho sobre alguém, menos é possível estabelecer com essa pessoa o amor. Carl Gustav Jung nos traz a possibilidade de que o oposto do amor é o poder. E ele chega a dizer que um é a sombra do outro.
quanto maior o poder que eu tenho sobre uma pessoa, menor o amor que eu posso desenvolver por ela. Quanto maior o amor que eu tenho por uma pessoa, menor o poder que eu vou ter sobre ela. Porque quanto maior o poder sobre alguém, mais esse alguém deixa de ser capaz de ser ele mesmo. Se eu tenho poder sobre alguém, eu controlo a vida deste alguém, e este alguém não pode ser quem ele é. Este alguém vai ser quem eu quero que ele seja. E assim eu não estou amando o outro como um legítimo outro. Eu estou amando a minha projeção, aquilo que eu quero que ele seja. Eu acho que faz todo sentido, né? É uma reflexão interessante. Amigos, se vocês quiserem também convidar mais pessoas para esses nossos papos, fiquem sempre à vontade. Mas lembrem que o mito não acaba aqui, hein? O momento em que Eros está voando é a metade do mito, tá? Nós vamos perceber o que é que agora a psique vai fazer para conquistar Eros de volta, tá certo? Então, ele vai voar para longe e ela vai agora ficar louca para buscar Eros de volta. Vai fazer de tudo para ter Eros de volta, que é aquilo que a gente chama de a eterna busca da alma pelo amor, a eterna busca de psique em relação a Eros. Sim, para quem puder entrar no Facebook, dá uma procurada no Facebook que é Cal Procer Mascarenhas. Tá? Essa é a nossa fanpage que a May está colocando aí, muito gentilmente. Vou aqui mostrar para vocês o momento em que ele bate asas. Olha só, uma outra pintura. Ele sai voando e psique agarra-se com ele, procurando conservá-lo com ela, mas ele bate asas muito entristecido. Primeiro, porque ele está ferido pelo azeite quente que ela derramou em seu ombro. E segundo, porque ela o desrespeitou, né? Ela atendeu o seu pedido de que não olhasse. Tá? Então, esse é o perfil que a May está colocando aí, ó. Cal Procer Mascarenhas. Tá? Alguns pintores representam psique com asas de borboleta, que eu acho bastante interessante também. Como a alma humana está sempre em transformação, as asas de borboleta podem representar isso, né? Metamorfose, transformação. Agora, vocês se lembram da sogra nessa história? A mãe de Eros, Afrodite, tá? Então, o que é que acontece? A mãe de Eros, ela é que teceu uma série de coisas, né, em relação a... Se eu acordasse e visse uma mulher com a faca na mão, dava no pé, né, ou dava nas asas, ia embora. E aí, de fato, é assustador, né? Ele ficou muito, muito assustado. Quer dizer, ele tinha um amor tão grande e de repente acorda e encontra a mulher por quem ele havia se apaixonado com a candeia na mão e com uma faca na outra. Então, realmente é um susto superlativo, digamos assim. Bom, então a outra parte do mito eu quero lhes contar amanhã. Se alguém quiser adiantar, pode dar uma estudada. É um mito que é fácil de ser encontrado na internet, basta botar lá no campo de busca. O Face não aceita mais solicitação, mas se você der um curtir, a gente tem como... você vai receber o material todo, tá? Procura Cal Procer Mascarenhas, dá uma olhada lá. Tem outras transmissões que estão gravadas lá. Eu não sei exatamente se vai ser o mesmo horário. Eu pretendo que seja à noite, mas não vai ser, não sei o horário precisamente. Mas eu vou trazer a segunda parte do mito. Tá joia, gente? Não posso garantir exatamente qual será o horário. Tá? Tá cedo para você, Vivi. Para mim já tá, meus olhos já estão fechando aqui. Tá bom? E amanhã eu quero falar sobre a segunda parte do mito, que é exatamente o instante em que psique vai começar
Ô amigo, obrigado também, viu? Muito grato pelo seu carinho, pela sua presença, tá? Amanhã é terça, né, gente? Terça-feira, hein? E a gente vai conversar sobre a segunda parte. Nessa segunda parte, vocês vão ter contato com 4 trabalhos. Para a psique conseguir o amor de volta, ela precisa fazer 4 trabalhos. Tá? Por quê? A sogra, Afrodite, vai lançar sobre psique, sim, amigão, aqui nesse canal, tá? Massa, May. Legal, CBN. Mas vocês podem assistir depois, tá bom, gente? Hoje já é terça, é verdade. Então, a nossa transmissão será terça, ou seja, que já é hoje, né? Terça à noite. Tô falando amanhã. Não, hoje. Tá? Terça à noite, tá bom? Não sei exatamente que horas vai ser. Eu vou ver se eu dou um jeito de fazer à noite, tá bom? Daqui a pouco. Não sei o horário, não sei, fica ligado. E depois você pode olhar aqui no Periscope, na TV Periscope. Saludos desde Brasil, Salvador de Bahia, Brasil. E vamos contar esses 4 trabalhos de psique para poder reconquistar Eros, que são trabalhos que serão impostos por Afrodite, tá certo, gente? A sogrona lá vai impor 4 trabalhos para que psique possa resgatar Eros. Ela vai querer morrer, ela vai se desesperar, ela vai achar que não vai conseguir, mas ela também vai ser ajudada pelas forças transcendentes, pelo divino. Lembrem que todo herói ou heroína quer conseguir alguma coisa, se lança numa estrada para buscar o seu objetivo, o seu propósito, e sempre consegue ajuda do plano mais alto, tá bom? Então, nos mitos gregos não é diferente. Psique também, assim como Hércules teve ajuda, exatamente, assim como Aquiles teve ajuda, Teseu, Perseu, todos eles tiveram ajudas muito sérias, muito poderosas do âmbito divino. Psique também vai ter ajuda para conseguir seu intento. Se eu puder adiantar para vocês, saibam que o final é feliz, hein? Não sei se vocês gostam de saber o final da história, mas eu queria adiantar que o final é feliz. E amanhã, provavelmente, ou melhor, hoje, né? Quando estivermos comentando sobre o mito, nós vamos... Que bom que você gostou, fico feliz. Você acha que o cristianismo também seria um tipo de mitologia? Olha só, tudo o que diz respeito aos 5 grandes campos do conhecimento humano, para mim, tudo que diz respeito a esses 5 campos é interessante. Então, existe o campo da mitologia, o campo da religião, o campo da ciência, do senso comum, tá? E o campo da filosofia. São 5 grandes campos do entendimento do conhecimento humano. Se a gente for pensar no cristianismo, nas ideias que tem a ver com o pensamento cristão, ele vai estar meio que dividido, né? Nós temos uma filosofia cristã, sobretudo a partir de São Tomás de Aquino e de Santo Agostinho, aliás, mais fortemente, inicialmente, de Santo Agostinho. Nós vamos ter também uma consolidação como religiosidade. A mitologia é algo meio que à parte, mas dentro dos próprios estudos bíblicos nós também podemos ter um olhar mitológico, tá? Nós podemos olhar, né, os ensinamentos e determinadas histórias bíblicas também como mitos, ok? Mas isso é um pano para muita manga, existe muita discussão a respeito disso, ok? Mas eu estou focando nossos bate-papos aqui em mitologia grega, tá certo? Mitologia grega, ok? Eu quero me despedir de vocês agradecendo o papo que a gente teve.
quero convidar vocês a estarem conosco para podermos ver a segunda parte do mito, que vai ser bastante interessante. Sim, sim. Leite quente e sono. Muitos beijos para vocês. Um prazer. Da deusa da justiça. Ok, pode ser. Já estamos indo. Vou dormir agora. Gratidão, Léo, por estar conosco. Gratidão a vocês todos, a vocês todas. Gratidão, Ney. Muito obrigada. Vitória, obrigado, querida. Obrigado a todos vocês. Para aqueles que são meus alunos, a gente vai ter supervisão quarta-feira, hein? Supervisão pela internet, tá? Nós vamos bater papo muito gostoso a respeito de muita coisa. Existem deuses que têm a ver com justiça, a gente pode falar sobre isso. O próprio Zeus é um deus que tem muito a ver com justiça, sobretudo no que diz respeito à ordem do universo, tá certo? E ai daquele que queira contrariar a ordem do universo, que aí Zeus vem e senta um raio em cima e dá um jeito de punir as pessoas. Eu agora me despeço, desejando a vocês uma excelente noite, tá bom? Mando beijos e abraços para todos e esperamos nos ver em breve. Obrigado, gente. Valeu.